tubos, nem nos ônibus, as pessoas não respeitam as pessoas com deficiência física. Eu gostaria de saber qual é a solução para o problema do transporte público e como será o planejamento urbano para o futuro. Poxa, eu agora tenho duas questões super difíceis, né? Uma da região metropolitana, uma da cidade de Curitiba. Vou começar com a da região metropolitana, né? Até gostei bastante da pergunta, porque acho que revela, é isso mesmo que a gente tem que buscar entender também, né? Não é só, toda vez que a gente discute trânsito ou transporte, a gente ter os olhos voltados para essas áreas mais centrais, né? Mas acho que é se preocupar com quem fica realmente, quem mora nas pontas, né? E mesmo com transporte bom, ele tem um limite, porque quando se fica 2 horas no transporte, ele não vai ser bom nunca. Então, isso é uma limitação mesmo. Por isso que eu insisto muito na questão de onde você morar e como você morar, né? Claro, não da parte do morador, evidentemente, porque isso aí tem uma questão financeira por trás, um jogo muito complexo por trás disso, né? Mas por parte das políticas públicas mesmo, por parte do planejamento urbano, tá? Mas, assim, talvez se a gente tivesse um programa de um dia, a gente pudesse elaborar um pouquinho mais essa minha resposta, né? De qual a solução para isso, né? No momento, eu concordo que é um grande problema mesmo, né? Eu acho que o Raton mais ou menos mencionou isso, né? Que não é um problema do trânsito, do transporte de Curitiba, mas da região metropolitana. Quanto mais integração a gente tiver, melhor, né? Isso é básico do básico, né? Então, não tem. É um projeto de transporte integrado, Curitiba e região metropolitana. Isso é um fato, isso tem que acontecer. Existem várias iniciativas, evidentemente, não vamos negar nenhuma delas, né? Iniciativas que deram muito certo, né? Só que o Raton, ele ameaçou falar um pouquinho do modelo institucional. Eu acho que isso aí daí requer um outro programa, um outro debate, acredito, né? Porque a gente está indo para o final. Mas, enfim, eu acho que a resposta à primeira pergunta é exatamente essa, é o entendimento metropolitano. Eu sei que para ela, Maria Carolina, né, pode parecer até um pouco irônica a minha resposta, porque amanhã de manhã ela está pegando o ônibus, né? E o que eu estou falando hoje não ajudou muito. Desculpe, Maria Carolina, mas é uma limitação nossa mesmo, né? Quanto ao metrô de Curitiba, é uma outra questão super complexa que eu vejo, mas Curitiba, mais que outras cidades, a discussão se o metrô é importante ou não é muito forte aqui para nós, porque a gente tem um modelo de planejamento e de transporte com várias críticas, mas que foi modelo e é modelo, né? Ainda lá fora, né? E tem coisas muito boas nesse modelo, né? Que eu acho que ele tem que servir como lição para nós. Isso é um aspecto. Então, quando a gente for pensar em mudar esse modelo, é quase que um apego histórico que a gente tem com o modelo que está aqui em Curitiba, né? Então, sair do transporte que hoje já é tradicional em Curitiba para um modelo de metrô, isso muda muito, inclusive na nossa história. Desde 73 até hoje a gente tem esse modelo. Bom, o outro aspecto é que o metrô, um projeto de metrô, ele envolve recursos muito altos, né? Recursos muito altos e impactos imediatos muito grandes na cidade, por exemplo, com a obra, né? A gente está estudando, acompanho, né, mais ou menos os impactos que vão ser causados pela construção do metrô, eles são muito grandes mesmo. Nós vamos passar por uma fase complicada, mas é como se a gente estivesse plantando hoje para ganhar amanhã. Bom, essa é a introdução da minha... impactos ambientais, Clóvis? Durante a obra, você disse? Com a obra. Agora, os impactos ambientais, durante a obra, eles são passageiros, eles são no período da obra. Claro, você imagina, você vai ter os ônibus que passam pelas canaletas hoje, eles vão ter que ser desviados. Depende um pouco também, o tempo desse desvio, né, depende um pouco da opção construtiva que vai ser adotada, que até o momento não está muito claro. Eu não estou falando oficialmente pelo IPUC, porque não sou do IPUC, mas enfim, daquilo que a gente conhece do projeto, né? Mas a situação que a gente tem hoje, a informação que eu tenho é essa, quer dizer, dependendo do modelo tecnológico, do modelo de engenharia, eu vou ter mais ou menos impacto. Para ter menos impacto, eu tenho que ter mais dinheiro, é evidente, nada é de graça, né? Bom, mas o que eu, caminhando um pouco já para o final da minha pergunta... E né? isso pode deixar a tarifa mais cara ainda? Não, se diz do modelo? Não, não necessariamente, porque o recurso que vai vir para a obra, ele tem uma fonte completamente diferente. Não dá para esperar que o passageiro do metrô vá pagar, que o passageiro do ônibus hoje pague o metrô de manhã. É uma matemática que não existe. Aí o recurso está vindo de outras fontes mesmo, são financiamentos mesmo, né? Mas eu queria colocar um dado que é interessante, porque então nós vivemos numa cidade onde tem isso muito forte, né? Alguns a favor, outros contra. Existem modelos matemáticos que podem me dizer que podem confirmar que é absolutamente necessário e outros que não, né? Existem quase que 2 grupos na cidade, né? Mas, independente disso, eu acho que é inegável a qualidade que você ganha com o metrô, né? Tanto é que, em qualquer outra cidade, você tem um incremento imediato de 10% a 15% no número de pessoas que hoje não pegam o ônibus, amanhã eles tomariam o metrô.
mantidas até algumas distâncias maiores, que para o metrô você se propõe a andar mais para pegar. Né? Você anda mais para pegar o metrô do que você pega o ônibus. Né? Então, isso aí já é um resultado fantástico. Né? Claro, a gente tem que ver se a gente tem disponibilidade financeira para bancar isso. Né? Enfim, é uma resposta longa, desculpe, talvez eu tenha me alongado, mas... Deixa eu aqui fazer uma pergunta para vocês responderem, do Carlos Alberto, engenheiro aqui de Curitiba. Ele diz assim: eu gostaria de saber dos convidados onde vamos parar. A cidade aumentando, o volume de carros circulando e os motoristas diminuindo a educação. Acredito que todos já passaram por esta situação. Insistentemente, tem motoristas que insistem em andar pela esquerda com velocidade muito baixa e ainda rindo dos motoristas que estão atrás. E em outras cidades, com muito mais carros circulando, isso não existe, ou pelo menos com menos intensidade. Um abraço e parabéns pelo programa. Acho que o tenente tem que responder. Isso é com o tenente agora. Todos reclamam. Em Curitiba, realmente, adotou-se uma cultura de andar pela faixa da esquerda. Isso em primeiro lugar, é uma infração de trânsito. O deslocamento não se dá pela faixa da esquerda, e sim pela faixa da direita. Utiliza-se a faixa da esquerda única e exclusivamente para realizarmos ultrapassagens, né? E para aqueles veículos que estão numa velocidade... Ou se for converter, superior, ou para uma conversão, alguma coisa necessária desse tipo. Agora, não nunca para um veículo lento, né? Então, infelizmente, nós temos alguns condutores normalmente com falta de experiência que insistem em transitar pela faixa da esquerda. Então, é importante lembrar que isso é uma infração de trânsito, sujeitos a notificação por parte de qualquer agente de trânsito que vislumbre essa infração. Esse é um problema de educação. Mas é um má formação deficiente, né? Tem um faz de conta ao preparar os nossos condutores, tem um faz de conta de toda a sociedade, muito irresponsável, inclusive de pais, inclusive de professores, porque trânsito é um problema de todo mundo, as pessoas não percebem isso, e isso eu posso falar com propriedade. Eu tenho ministrado cursos e palestras para motoristas profissionais, para condutores que são só funcionários de empresas. E empresas começaram a se preocupar porque o número de acidentes com os seus funcionários é muito elevado, e isso é um problema trabalhista. Acidente durante o deslocamento para ir voltar ao trabalho é acidente de trabalho. Tenho conversado com instrutores de autoescola, com alunos de autoescola, através da Tecnodata Educacional, Portal do Trânsito, enfim. E há uma coisa que é comum a todos, um problema em relação ao trânsito que é comum a todos: falta de percepção do risco. As pessoas acham que acidente de trânsito é normal. Acho que é assim mesmo. Veem os números, mesmo números positivos como esse, esconde por trás uma tragédia. Nós não deveríamos ter nenhum acidente de trânsito. Não deveríamos ser tolerantes com nenhum. O trânsito não foi feito para machucar ninguém. Mesmo as pessoas que estavam conduzindo veículos e que acabaram machucando e até tirando a vida de outras pessoas, estes não saíram de casa com a intenção de machucar ninguém. Só que o trânsito é um imbróglio tão complexo, tão severo, e é tão grave a falta de programas de educação que nós temos no Brasil, que por um bom tempo, infelizmente, ainda vai piorar. Mas eu sou otimista, como dizia o professor Clóvis antes de iniciarmos esse programa. Os telespectadores não sabem, mas já teve um debate antes. Eu também sou otimista, porque eu acredito que vai chegar num ponto que a fiscalização vai estar em função não apenas de coibir uma infração, mas de fazer o tráfego fluir. Fluência é muito mais importante que velocidade. Não precisa ser engenheiro para saber disso, todo mundo sabe. Eu não preciso ir correndo para o trabalho. Eu preciso não ter interrupções, fazer um deslocamento tranquilo e seguro. O trânsito tem dois grandes problemas de estresse para quem usa o trânsito hoje em qualquer cidade brasileira. Isso não é privilégio de Curitiba, em qualquer cidade do planeta. É fluidez e a violência são os grandes problemas. Nós temos acidentes demais, estúpidos, absurdos, inadmissíveis. E nós não temos um trânsito que flui. Ao contrário, por causa, inclusive, do fato de que é mais fácil você financiar um carro do que comprar uma geladeira, o que é uma distorção evidente. Eu gostaria de fazer um comentário do que o doutor está falando. Não sei se o número é exatamente esse, mas o número que nós temos das estatísticas é que morrem no Brasil em acidentes de trânsito 25 mil pessoas por ano.
Não sei se esse número é exato. É mais. Não, é mais que o número isso. oficial é 30 aí, o que? 36, 38 36 mil pessoas. Mas eu sou um dos que acredita que é no mínimo 50 mil, infelizmente. É porque muita coisa não é noticiada, não é contabilizada. Se morrer uma semana depois, não é vamos ficar contado. nos 30 mil, numa média que o doutor está falando. 30 mil pessoas morrem por ano É demais. em acidentes automóveis. Sabe quanto que é isso para os telespectadores? É o seguinte, é uma guerra de Vietnã por ano. No Vietnã, em 10 anos, morreram 25 mil soldados. Nós matamos 25 mil, 30 mil pessoas por ano. Estupidamente, né? Isso é um absurdo. Estupidamente. Então, nós temos que Mas um dado tomar essa atitude de tentar resolver, né, Donete? Essa compensação, né? Então, eu tenho o trânsito caótico, parado, que não flui. Sim. E daí eu quero compensar esse tempo Da velocidade. né? Então, Daí é vem onde os acontece o abuso e, infelizmente, o acidente. Deixa eu fazer aqui a pergunta do Arquimedes, aqui de Curitiba. Ele diz assim, o fato das pessoas saírem e entrarem no trabalho no mesmo horário não faz com que o trânsito fique cada vez mais caótico? Se especulou, né, de mudar o horário de entrada em escola, em trabalho. Vocês acham que dessa forma poderia melhorar o trânsito, pelo menos a mobilidade? Isso é uma questão da inteligência, né? Nós passamos um atestado de burrice quando não temos a capacidade de coordenar uma coisa tão simples, claro, que as pessoas não irem todas ao mesmo tempo. Mas o problema é alguém ceder, né? Esse que é o grande problema. Alguém vai ter que ceder. Mas aí que eu digo, Cordeiro, vai chegar um ponto em que esses problemas se tornarão tão graves e nós vamos amadurecer em relação a eles, que nós vamos ter que tomar uma decisão. Exatamente. E aí vem decisões certas ou erradas, mas necessárias, como o pedágio urbano. Os londrinos estão errados? Eu acho que não. Eu acho que não. E é uma solução que funciona lá. Né? Mas eu acredito na inteligência do brasileiro, viu, Fabíola? Eu acredito que nós vamos ter a capacidade, nós que estamos aqui, né, um grupo privilegiado, e olha a responsabilidade que nós temos nas nossas costas, né? Mas o telespectador também, o cidadão comum, porque é o cidadão comum, as pessoas que estão ligando, telefonando aqui no Brasil inteiro para dizer, puxa, eu também sofro com isso. Na medida em que forem se dando por conta de quanto isso é importante para a vida de cada um, eu tenho certeza que virão ideias que vão permitir ações mais inteligentes, que vão deixar todo mundo mais confortáveis em relação ao trânsito. O Marcos de Belém, do Pará, ele diz assim, por que é tão difícil investir no transporte público? Fala, doutor. Porque precisa de dinheiro. E de boa vontade também? E de vontade política? Não, acho que isso a gente tem até. A gente às vezes fala em falta de planejamento, a gente tem planejamento também, né? Vários casos exemplares a gente tem no Brasil e no exterior, né? A gente pode usar isso. Mas é difícil mesmo, a gente precisa de recurso, muito dinheiro para isso. A grande discussão do metrô é isso, porque ela tem um impacto financeiro muito grande também, né? Então, não são coisas, não são brincadeiras, né? E são coisas que duram muito tempo. Né? O urbanismo, a cidade, uma vez implantada, ela dura por muitíssimo tempo. Né? Se pegar as cidades mais antigas, isso fica muito evidente. Né? Se pegar o caso de Roma, por exemplo, né? Roma, cada metro que eles vão fazer do metrô é um verdadeiro inferno, porque acha história embaixo de história. Né? Quer dizer, como é que você vai abrir aquele negócio? Né? Nós aqui temos a felicidade de poder, espero, né? De poder abrir com mais tranquilidade essa linha do metrô, né? E vamos achar coisas. E mesmo assim vamos achar coisas não comparáveis às de Roma, mas talvez para nós tão importantes quanto, porque faz parte da história também, então não sabemos. Eu posso dar uma opinião? Desculpe, não? professor. Não. Nessa linha, por que não se investe? Tem esse aspecto, é claro, porque é caro, porque são obras estruturais e não dão voto, né? Então, os administradores, né, têm uma dificuldade, assim, mas tem coisas que são simples e que não exigem muito dinheiro e que também não são tomadas. Então, o que nós vemos, infelizmente, é nos órgãos de trânsito, e eu conheço, eu ando por esse Brasil, órgão municipal de trânsito, DETRANS, em todas as instâncias, isso não é uma crítica direta nenhum, mas é um defeito que o cidadão brasileiro precisa saber. O trânsito brasileiro não tem pai nem mãe. Nós temos um Conselho Nacional de Trânsito, Departamento Nacional de Trânsito, que inclusive tem pessoas excelentes, brilhantes, mas que não conseguem fazer a coisa funcionar como devia, porque a estrutura é mal pensada, é uma estrutura burra. E aí nós temos um agravante severo. Quem está no comando das decisões, quem tem o poder da caneta para aprovar ou não um projeto, são pessoas que também precisam de educação para o trânsito.